Bora, Fia, com as últimas informações do Corinthians, Colhe de Nascimento trazendo notícia importante de dentro do Coringão. Então aí, fica ligado, apresentação do Dorival e muito mais hoje nessa terça-feira agitada no Corinthians. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do timão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. E aqui então? E não, meu Deus do céu, Lili Nascimento, eu não sei nem por onde puxar a conversa. Mas vamos pela dança das cadeiras pelo Dorival, então? Nossa, o potencial de atração de buchas da Lili é uma coisa inacreditável. Potencial de atração de imã buchas. de loucura, tudo bem, Lili? Muito bom. Caramba, gente, vocês são demais, vocês são muito especiais, viu? Adorei os apelidos. Realmente, é difícil você ter um dia que tenha só uma notícia boa no Corinthians, né? Sempre vem outra coisa também que a gente tem que informar, mas falando primeiro de campo e bola, hoje à 13h será a coletiva de apresentação do técnico Dorival Júnior, então a imprensa poderá fazer perguntas, saber como foi essa chegada, a expectativa, enfim. Ele será apresentado em uma coletiva, ontem mesmo o Corinthians oficializou, né, o Dorival como novo treinador. E hoje ele consegue treinar a equipe em campo. Ontem foi mais recuperação, quem atuou por mais de 45 minutos fez um trabalho dentro da academia, mas ele esteve com os atletas, conversou com cada um deles e hoje vai conseguir fazer um único treino de preparação antes do confronto desta quarta-feira contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Então, depois da coletiva, ele treina a equipe, aí todos embarcam já para Novo Horizonte para a partida que acontece amanhã. Inclusive, a nossa equipe também vai embarcar para fazer esse jogo. Agora, falando um pouco extra-campo, na noite de ontem foi a votação do Conselho pela aprovação ou não das contas do presidente Augusto Melo do ano de 2024. De acordo com o Conselho, houve um aumento da dívida de 829 milhões de reais. Então, a votação foi pela reprovação das contas. O que isso quer dizer na prática? Abre precedentes para um novo pedido de impeachment, ele pode sofrer punições e ficar até 10 anos inelegível. Então, os próximos dias serão decisivos aí para saber o que de fato irá acontecer, porque a gente lembra, né, que aquele pedido de impeachment por conta do caso da Vaidebet, ele precisou ser interrompido, a votação foi interrompida, ela seria retomada a qualquer momento. Agora tem mais um precedente por conta das contas, né, que de acordo com o Conselho, o presidente Augusto Melo teria sido irresponsável com os gastos, 829 milhões, um total de dívida do Corinthians de 2 bilhões e meio de reais, juntando Corinthians e também a Neoquímica Arena. A gente sabe que a dívida é alta, então os desdobramentos acompanharemos aí nos próximos dias, e aí o Fã de Esporte acompanha isso e também a apresentação do Dorival com a gente ao longo da programação. A gente tinha que ter feito um react das informações da Lili. O Jailson com a mão na cabeça, a cada hora que ela fala um valor, eu fazendo careta, o Breiler fazendo as contas ali. Fica a ideia pro pessoal do Switch, né? Fazer um react aqui nosso. Mas o Corinthians hoje talvez peça, talvez não, tenho certeza. Esse jogo no Maracanã mostrou isso. Tem jogos para você atuar com os três na frente, tem jogos para você proteger mais aquela defesa. Povoar o meio campo. Ele vai ter que fazer uma escolha entre os zagueiros dele. Estou curioso para saber que zagueiros dele vai escolher, um momento de muita dúvida ali. Mas quase todos que jogam são cornetados. Ele tem que aproximar mais. Melhorar para os zagueiros também, hein? O time é muito espacejado. Tem muita coisa para o técnico resolver aí, sabe? Muita coisa do dedo do técnico. Porque a gente fala do... Desculpa até, professor. Não, é isso. A gente falava da questão defensiva até ontem. Não é uma questão, basicamente, olha, os zagueiros estão mal, precisa arrumar isso, encontrar quem é a melhor dupla de zaga. A gente está falando da dificuldade tática que o Corinthians tem quando se fala em termos defensivos, então fala da questão técnica, fala questão tática, às vezes até de postura, de organização, então acho que passa muito pelo técnico também, não é só descobrir quem que é a melhor dupla de zaga, conseguir motivar os jogadores e eles voltarem a jogar bem, como o André Ramalho, que fez um início de trajetória no Corinthians muito bom e depois acabou caindo, só para citar um exemplo. Então acho que tem muita questão que o Dorival mesmo pode mexer nessa questão defensiva. Para mim, isso seria a prioridade. Ele falou de brigar por todas as competições, normal, né? Tá chegando, lógico que vai ter um discurso. Mas acho que uma realidade sensata do Corinthians é fazer um brasileiro sólido, de brigar de repente por uma classificação na Libertadores e, se for título, a briga seria no mata-mata. E até simbólico, né? Ele estrear na Copa do Brasil, que tem sido a grande competição. O Dorival tem se notabilizado no mata-mata nos últimos anos. No Flamengo, por exemplo, com Libertadores e Copa do Brasil. A Copa do Brasil com o São Paulo, que foi uma trajetória belíssima,
que o São Paulo não era o time mais forte do Brasil no momento, mas passou pelos rivais, passou pelo Flamengo na final, logo depois dele ter saído, ganhou a Copa do Brasil com o Santos. Então, acho que é um técnico que se notabilizou por isso, e dentro das possibilidades de título, ainda acho que a prioridade do Corinthians é fazer um brasileiro sólido, tem isso como principal meta, mas em possibilidade de título, e até pelo elenco, momento do Corinthians, e pela trajetória do recente Dorival, acho que a Sul-Americana, a própria Copa do Brasil serão os caminhos mais interessantes. Mas eu vejo como prioridade, antes de pensar em título e tudo mais, até porque isso é consequência, seria a estabilidade defensiva como um todo. Não só das peças, mas também em questões táticas. Das 3 últimas Copas do Brasil, ele faturou 2. Tem isso. Como técnico. E tem essa questão, ele pensa muito o jogo, sabe? Ele foi muito subestimado na seleção brasileira. Na seleção ele pensou errado muitas vezes. Teve tempo, mas os trabalhos dele nos clubes têm sido bons trabalhos. Ele tem conseguido estabilizar, ele é bom de ambiente, ele acalma fervuras. No Flamengo ele foi muito bom por causa disso. Então ele tem uma perspectiva boa, ele não tem um elenco ruim nas mãos, não é ruim. É de médio para bom. Quem sabe com uma janela aí, com a participação dele, possa contribuir com o olhar dele. Ele tem um olhar muito... Urgentemente arrumar zagueiro, né? Arrumar zagueiro? A grande... Contratar zagueiro? Sim. Mas quantos tem no Corinthians? Não sei, mas você pode somar e não dá. Não dá para jogar mais com o Félix Torres. O André Ramalho entrega muito. O Kaká não dá também para contar com ele. E o André Ramalho ano passado jogou bem. Mas olha aí o que ele está fazendo. Eu acho que esse ano. O André Ramalho é um zagueiro recuperável. Eu também acho. Um zagueiro bem recuperável. Bem recuperável. Ele jogou bem ano passado. Contratar zagueiro, para chegar lá e tomar conta da posição. O Félix Como Torres... o Corinthians teve em grandes jogadores aí recentemente, como o Gil foi esse cara há muito tempo, o Balbuena foi esse cara também. A janela faz isso. Tem que achar o cara para tomar conta da zaga. O Félix Torres, não acho que você está exagerando. Ao contrário, concordo com você, porque a torcida acho que já perdeu a paciência com ele, porque errar, todo mundo erra, mas ele está insistindo em erros que prejudicam muito o clube. Ele é irresponsável, né? Não é só uma questão técnica. Mas o André Ramalho... de responsabilidade. Eu também vejo como recuperável. O André Ramalho é um zagueiro recuperável. O Gustavo Henrique é um zagueiro para jogar com ele. Para ter um grande do lado dele e ele ser o complemento. Certo. Falta um zagueirão para chegar e tomar conta. Sou eu. Na janela resolve isso. Aqui. Traz o zagueiro, traz o jogador de lado. Mas até lá... Até lá enquanto... Tudo bem, não é o perfil do Dorival, mas assim, sabendo que ele é um técnico muito flexível, no Flamengo conseguiu encontrar a solução de jogar Gabigol e Pedro juntos e deu certo. Assim, não estou falando que é a tática, e talvez nem aconteça isso, mas só para citar um exemplo de coisas que você pode tentar enquanto não tem mercado. O Corinthians, no primeiro momento com o Ramon, ele estancou o problema defensivo com 3 zagueiros. E 3 zagueiros acho que potencializaria o André Ramalho como o zagueiro da sobra, acho que isso ajudaria muito. E hoje mal tem 2 para escalar, né? Aí você achar 3 é um pouco mais complicado. Mas um exemplo de coisas que você pode tentar fazer. O Ranieri já jogou de zagueiro. Então, assim, acho que você tem elementos para pelo menos tentar. Não estou falando que essa é a solução, a partir daí, até como eu falei, 3 zagueiros não necessariamente é um perfil contratado para isso, para resolver problemas. Exato. Então acho que você tem soluções para tentar algo diferente ali, pelo menos no primeiro momento, para estabelecer. É fato, assim, acho que o Corinthians está tendo essa dificuldade, mas tem nomes na zaga, o que eu quero dizer assim. Não é que não tem zagueiro e teria que improvisar qualquer peça, mas de repente 3 zagueiros, você facilitaria, diminuiria menos ali as brechas para ter problema. Nem sei se essa é a solução, só estou falando que é uma alternativa que você tem enquanto não tem uma janela, e aí acho que cabe ao técnico avaliar e o problema todo é esse. Eu vou voltar no que o Memphis falou lá na tal entrevista polêmica que teve como consequência a demissão do Ramon Dias e sua comissão técnica. Ele falou, aqui a gente pensa muito em ganhar o próximo jogo e não desenvolver o time como um todo, evoluir a equipe. Se o Corinthians continuar pensando em ganhar o próximo jogo, ganhei o próximo jogo. Vai continuar isso, assim. Beleza, tapou um buraco aqui, ganhou. Aí perde o outro. Aí daqui a pouco perde de novo. Aí volta a ganhar. Mas se ele não construir um time sólido, não adianta. Levantei o dedo aqui, estou com uma dúvida. Quando teve aquela sequência absurda de vitórias no Campeonato Brasileiro, ganhando de todo mundo, jogando bem, fazendo gol, o time não estava desenvolvido? Na opinião dele, o Memphis Depay estava no time, não estava jogando bem? Equilibrado. E na sua opinião? E na sua? Não tava, teve um bom Porque o Corinthians no Campeonato Brasileiro teve uma sequência. Quantos jogos foram? Ganhando todos.
aquela sequência... Porque se pagava uma sequência que aconteceu no momento em que o time pôde treinar. Então. Porque tinha acabado de ser eliminado da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana. Chegou a semifinal dessas duas competições. Jogou bola, não jogou? E aí teve semanas livres para treinar e jogar. Ali ele conseguiu jogar, jogou um futebol interessante. Pois é. E por isso deixou uma esperança que essa temporada 2025 seria melhor. E olha, tinha Rodrigo Garro também, é um portão. Tinha o Rodrigo Garro. Era importante. E tinha assim... E não foi principalmente, Eugênio... É uma temporada em que o Corinthians voltou a ganhar um título depois de... Sim. Quantos anos? 6 anos? 6 anos, mas nunca foi um time equilibrado. Mas deixa eu falar uma coisa. Nunca foi um time equilibrado. Foi muito mal e foi eliminado. Não conseguiu chegar à fase de grupos da Libertadores. Mesmo quando passou lá do time venezuelano, o UCV, né? Isso. Jogando mal os 2 jogos. E quando foi eliminado pro Barcelona, principalmente um jogo horroroso lá em Guayaquil, o senhor Memphis Depay, que joga muito... Não jogou nada nesses jogos também, vamos lembrar. Mais ou menos, o pouco que fez saiu do pé dele. O gol contra o CV, quem botou o Bidu na cara do gol foi ele. Mas pouco pra ele, né, muito pouco, mas decisivo, gente. É a bola do jogo. O cara dá assistência e faz gol. Isso não pode ser considerado muito pouco. O que acontece é que esse time nunca foi equilibrado. Mesmo aquela face que você falou, lembra fascinante. Atlético Paranaense, aquele jogo que é o da remontada? Contra o Criciúma tomou 2 gols para fazer os 4. Não, então não foi equilibrado. É a busca pelo equilíbrio. Nunca foi equilibrado. Entre defesa e ataque, que nunca existiu. O Paulista que o Corinthians ganhou, ele sofreu alguns jogos, né? Encontrou seus melhores momentos, o time teve força para pressionar o adversário e aí teve talento no ataque com o Garro, o Memphis e o Yuri juntos para fazer seus resultados. Mas sempre foi um time com um ataque melhor... Não, no ataque, o Carrilho é meio campo. Sempre foi um time com um ataque melhor do que a defesa. Nunca teve esse equilíbrio. Esse é o ponto. E se falava muito assim, os laterais, não tem os laterais mesmo. Agora eu vejo que o retrato atual, a carência maior é na zaga. Zagueiros que tenham capacidade, a liderança... a qualidade técnica que sejam indiscutíveis. Esse aqui é o cara como foi um dia, por exemplo, o Gamarra. Como foi um dia... jogou bola. Outros jogadores... O Gil, durante muito tempo, foi esse cara, é a referência da zaga do Corinthians. Não tem essa referência na zaga do Corinthians hoje. Então você olha para trás e você, vai explodir no goleiro. E o goleiro muitas vezes salva, mas nem sempre consegue fazer isso. E eu acho que sim, faltam opções de lado de campo. Mas entendo que para hoje, com o que ele tem de material humano, é fundamental que ele estabeleça os 2 volantes, como dizem os argentinos, o doble 5, à frente da defesa. Bota ali um do lado do outro, Raniel e Martínez, e aí a partir dali, com 2 jogadores do lado, que pode ser o Carrilho pela direita, aí com a bola ele pode entrar um pouco mais, e pela esquerda você vê que aí vai ser melhor, se vai ser o Romero, se vai ser um outro, deixando o Memphis e o Yuri mais à frente. É um 4-4-2, que seria uma solução emergencial para procurar um maior equilíbrio para a equipe, proteger melhor a zaga. E aí, a partir daí, você buscar reforços e construir uma equipe mais sólida. Não uma equipe que, assim, tenha uma estratégia para esse jogo. Porque quando o Corinthians foi campeão paulista aqui, eu fiz críticas duras, não só ao Corinthians, mas também ao Palmeiras, pela incapacidade do Palmeiras de gerar alguma coisa. Porque foi campeão assim, não, do jeito que dá, empurra, faz uma pressão, uma retranca aqui, segura todo mundo ali, para o jogo, não deixa a bola correr e tal. Foi campeão, mas eu dizia, o campeão do principal campeonato estadual foi campeão sem jogar bola. Não teve jogo de bola naquela final do Campeonato Paulista. E foi no jogo anterior, em que ele venceu fora de casa, muito mais um time da defesa do que o time do ataque. Teve uma oportunidade, fez o gol. Mas tem várias maneiras de se ganhar, de ser campeão. Só que a questão você foi campeão, é o mata-mata. No mata-mata, você consegue ganhar sem ter um time tão sólido. Você faz uma força-tarefa para aquele jogo. Mas mesmo porque durante você precisa daquele resultado. Mas mesmo durante a campanha, perdeu um jogo. Sim, mas não foi um campeonato de nível de exigência mais alto. Quando chegou na Libertadores, teve problemas. Senhor, que é o Capitão América, do Campeonato Brasileiro. Respeitadíssimo Capitão América, senhor Eugênio Leal, desde a época que trabalhamos juntos no Fox Sports, quero ver quando tiver time uruguaio aí ganhando, sendo campeão, com um bom futebol que eles têm, mas com catimba, com isso, se o senhor vai elogiar.
Abel, isso faz parte do futebol. Hã? Não estou dizendo que não André? existe isso. Isso faz parte do futebol, mas normalmente é a arma de quem não tem uma equipe sólida para jogar bola. Então esse que é o Dorival já deu o primeiro treino ontem à tarde, aquele treininho meio básico, né, pra enfrentar o Novo Horizontino amanhã pela Copa do Brasil, jogo difícil pra caramba, e os caras lá, é muito difícil de jogar contra esse time. A gente viu no Paulista, que a gente sofreu lá, foi 0-0 por milagre, mano, que a gente tomou de bola ali no gol, o Hugo Souza operando milagre atrás de milagre, então vai ser difícil pra caramba. Vamos ver também como que o Dorival vai armar essa primeira escalação dele no Corinthians. Eu acho que ele vai, não sei se ele vai manter ainda o que tá a formação aí 4-1-2-1-2 losango, né, com dois atacantes, o meio ali. Apesar que a gente não tem meio ainda, tem o Coronado aí, mas mesma coisa que nada o Coronado, mas vamos ver o que o Dorival vai fazer. Eu acho que amanhã, mano, ele tem que tirar o Romero, cara. Romero é um a menos, jogar com o Romero é um a menos, não dá. Apesar que ele faz gols e tal, mas, cara, na ponta direita não rende muito. Então o Dorival vai ter que, mano, pensar numa forma de jogar. E o Carrilho, né? Caiu de rendimento pra caramba o Carrilho, velho. Nossa. Tipo, mas eu acho que tem um pouco de culpa do técnico que tava aí, colocando o cara pra jogar aberto na ponta direita, cara. É muita burrice do interino, cara. E também tem o fato dele, parece que, não sei se ele tá cansado, se ele tá... Foi uma entrevista que ele deu, falou que ele tava com preguiça já de tantos jogos. Espero que não seja verdade, porque a temporada é longa aí, o brasileiro tá apenas começando. Tem a Copa do Brasil que começa amanhã e também a fase de grupos da Sul-Americana. Então o Carrilho tem que estar bem preparado para poder suportar esses jogos, né? Não pode deixar a peteca cair, cara, senão é complicado. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então até a próxima, valeu, a nóis!